Salve, salve nação rubro-negra, salve, salve família Fla Espírito Santo, a nossa Fla S. Estamos aqui para gravar o nosso vídeo de pré-jogo de Flamengo e Palmeiras. Jogo que será hoje às 19 horas, né? Em Brasília. Sabendo dos resultados, onde o Internacional goleou o São Paulo de 5-1 e ainda tem o clássico de São Paulo e Palmeiras, né? Eu disse nos nossos vídeos que acreditaria que o São Paulo não ganharia nenhum clássico, e isso se confirmou até o presente momento. O São Paulo não ganhou o Corinthians, não ganhou o Bragantino, não ganhou o Santos, empatou com o Atlético Paranaense, perdeu de goleada para o Internacional, né? E acredito que perderá para o Palmeiras. Então, 18 pontos disputados, São Paulo terá ganho apenas 1. E com isso, o que aconteceu? O Internacional hoje é o líder, com 31 jogos, 59 pontos. O São Paulo é o vice-líder com 57 pontos, 31 jogos. O Atlético Mineiro tem 54 pontos e 30 jogos. E o Flamengo, que enfrenta o Palmeiras, Flamengo em quarto, Palmeiras em quinto, que se enfrentam hoje às 19 horas. O Flamengo tem 52 pontos e o Palmeiras tem 51 pontos, né? O Flamengo, que jogou diante do Goiás, debaixo de um temporal, né, na última segunda-feira, jogou bem, conseguiu marcar o Goiás, pressionando o time do Goiás os 90 minutos, tanto que conseguiu fazer um gol aos 49 do segundo tempo, numa saída de bola errada, por causa da pressão rubro-negra. O nosso Flamengo conseguiu ser incisivo, se impôs dentro de campo, né? Flamengo, que está com 29 jogos, 2 jogos a menos que o líder Internacional, e que se ganha os 2 jogos que faltam, faria 6 pontos, né? Que os 2 jogos atrasados faria 6 pontos, ficaria com 58, e o Internacional com 59, né? Ganhando as 2 partidas para chegar a 31 jogos. E aí, acredito eu que decidiria com o Internacional ou até mesmo com o São Paulo no Morumbi, o Campeonato Brasileiro. Mas isso tudo são suposições, agora é jogo a jogo. Vamos ver como o Flamengo irá se comportar diante do Palmeiras hoje. Palmeiras que vem numa ascensão grande, né? Chegou à final da Libertadores, mas que, ao meu ver, o Flamengo pode sim ser superior. Basta jogar com vontade, raça, que o Flamengo consegue ser superior ao Palmeiras. Sim, essa é a minha opinião, ao meu ver, o Flamengo tem um melhor elenco que o Palmeiras. Mas futebol é dentro das 4 linhas, e mesmo o Flamengo tendo um super elenco, em vista de outros times como Fortaleza, Fluminense, Ceará, ficamos no vexame. E aí, contra o Goiás, o Flamengo aparentemente ressurgiu, né? Diego Ribas brilhou, foi o cara do jogo, né? Diante do Goiás, jogou muita bola. E aí, o que dizer hoje? 19 horas, Flamengo e Palmeiras, né? E o Flamengo relacionou, né, desde o jogo passado, né, acredito eu que os relacionados serão os mesmos: Hugo Moura, Bruno Henrique, César, De Arrascaeta, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo, Isla, João Gomes, João Lucas, Léo Pereira, Matheus Tuller, Mateuzinho, Michael, Natan, Pedro, Pepe, Rodrigo Caio, René, Rodrigo Muniz, Vitinho e William Arão. O Flamengo entrou em campo contra o Goiás com a seguinte escalação: Hugo no gol, antes tinha sido dito que seria o César, mas foi Hugo no gol. Isla, Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, falava-se que seria o Arão na zaga, e não foi. Fechou ali com Felipe Luiz, e aí veio o William Arão, Diego Ribas, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique e o Gabigol. Então o Flamengo entrou no formato
que eu acho que foi o melhor, só não concordo com o Gustavo Henrique, acho que o Natan vinha muito bem, mas opção do treinador, para mim a opção passada pelo Venê, a possível escalação passada pelo Venê seria uma escalação totalmente errada, com o William Arão na zaga e o João Gomes com o Diego Ribas ali no meio. Mas, na hora da verdade, na hora que é para valer, entrou o Gustavo Henrique, que não foi mal, mas também não foi tão atacado, né? Então, vamos ver o que o Rogério Ceni irá propor para hoje, né? Uma vez que hoje teremos o Gerson com condições, acredito que o Diego Alves também terá condições, mas mesmo assim eu particularmente viria com o Hugo no gol. Eu manteria o Hugo no gol, viria com Isla, manteria o Rodrigo Caio, jogaria com o Natan e o Felipe Luiz. Mas como ele treinou com o Arão, de repente nesse jogo ele coloque, pode ser, é uma possibilidade, Isla, Arão, Rodrigo Caio e Felipe Luiz. Gerson com Diego Ribas, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique e o Gabigol. Pode ser que o Rogério Ceni tenha trabalhado dessa forma durante a semana passada, fazendo esses testes, e nesse jogo contra o Palmeiras, na cabeça dele, jogando com Diego Ribas, Gerson e Arão ali na zaga junto com o Rodrigo Caio, terá uma zaga mais forte, terá um posicionamento melhor ali. Não sei se é o correto, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, né? Que a gente teria um zagueiro de ofício, jogaria com 3 volantes, um volante mais de armação que é o Diego Ribas, jogaria com o Gerson Arão e o Diego Ribas ali. Ficaria estranho, né? Porque não seria um 4-4-2, que é o formato que ele vem jogando, né? Se a gente for analisar friamente com o Arão, ficaria 3 atrás ali, um 3-5-2 com o Arão um volante mais recuado, né? Que o Arão, a posição dele é volante. Então seria um 3-5-2, só o Rodrigo Caio na zaga, mais o Arão e o Gerson junto ali, apoiando a zaga, junto com o Rodrigo Caio. Pode ser. Não sei se dará certo, se vai ser isso que vai acontecer. Vamos ver, vamos esperar a escalação do Flamengo. Já são 16 horas, o jogo é às 19 horas. E aí vamos ver o que ele irá fazer. Então, no jogo passado, ele escalou Hugo, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Arão, Diego, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Nesse jogo, se ele não for fazer essa mudança, que eu acho que ele pode fazer, colocando o Arão no lugar do Gustavo Henrique, se ele fizer isso, ele virá com Gerson junto com o Diego. E aí ficaria Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta armando para Bruno Henrique e Gabigol, e o Gerson junto com o Arão e o Rodrigo Caio ali. O Rodrigo Caio na zaga e os 2 volantes de marcação ajudando. Ficaria um 3-5-2. Não sei se ele fará isso. Eu, particularmente, acho que pode dar certo, mas eu não faria. Eu entraria com essa escalação aqui, com a mudança do Gustavo Henrique. Eu tiraria e colocaria o Natan e deixaria o Gerson no banco. E caso necessário, fazer essa mudança aí, jogar o Arão para trás e colocar o Gerson em campo, se houver necessidade, porque ele treinou assim. Mas, como ele treinou, ele sabe o que é melhor. O Flamengo vem de uma boa vitória, né? Mostrou-se competente diante do Goiás, que briga na zona do rebaixamento, para sair da zona do rebaixamento, e o Flamengo ainda briga na disputa pelo título. Como eu disse, o Internacional é o líder, com 59 pontos,
E o Flamengo tem 2 partidas a menos e pode chegar a 58 vencendo as duas. Flamengo e Palmeiras e depois Flamengo e Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. São 6 pontos, colocaria 31-31, mas o jogo que o Flamengo fica com um jogo de diferença é o jogo contra o Grêmio. Grêmio esse que empatou na última rodada com o Atlético Mineiro, né? E com isso, o Grêmio permaneceu com 51 pontos. O Flamengo ganhando hoje, ele irá a 55. Já abre 4 do Grêmio, né? Então acredito eu que o Grêmio brigará aí para ficar entre os 4 primeiros aí na zona da Libertadores, né? Faltam 7 rodadas para o Inter e faltam 9 rodadas para o Flamengo, 9 rodadas para o Palmeiras e 8 rodadas para o Grêmio, que o Grêmio já tem 30 jogos, né? Então, eu acho que o Grêmio ficará aí nessa briga aí entre os 4 primeiros aí, mas não chega ao título massa. Essa é minha percepção. O Flamengo hoje ganhando o jogo e depois ganhando o Atlético Paranaense e tendo um jogo a menos que é o jogo contra o Grêmio, tem todas as possibilidades de alcançar e passar o Internacional, mas precisa fazer o seu trabalho bem feito dentro de campo e vencer as suas partidas. Os jogos que faltam para o Flamengo, galera, hoje, Palmeiras, na 32ª rodada, o Atlético Paranaense, depois Flamengo e Grêmio pela 23ª rodada, aí o Flamengo nivelará os jogos que ele está atrasado, né? Depois Sport, Recife, Flamengo. Então, se o Flamengo ganhar esses 3 jogos, Palmeiras, Atlético Paranaense e Grêmio, fizer os 9 pontos com 52, ele vai a 61. E ficará com 32 jogos, né? Que está com 29, ficará com 32 jogos. O Internacional está com 59. Ele fará mais um jogo, ficará com 32 jogos também, ganhando o seu jogo e irá a 62. O Flamengo ficará com 61 e o Internacional ganhando o seu próximo jogo, que será diante. Quem é o próximo jogo do Internacional? Vamos lá. Internacional e Grêmio, é um Grenal. É um jogo difícil, um jogo disputado, é um jogo de 2 torcidas muito grandes e é um jogo bem complicado no dia 24, domingo agora. O Internacional já fará seu 32º jogo, o Flamengo estará com 30, né? E o Flamengo também joga no domingo com o Atlético Paranaense. Se o Inter perder para o Grêmio, o Grêmio vai a 54. Se o Flamengo ganhar o Palmeiras e ganhar o Atlético Paranaense, o Flamengo irá a 58 e ficará 1 ponto atrás do Internacional com 59. Acredito eu que isso é possível, basta o Flamengo entrar em campo com vontade de vencer seus jogos. E aí, no jogo contra o Grêmio, ganhando o jogo, quando nivelará ali todos os jogos, né? Os 3 jogos, o Flamengo ficará com 32 rodadas junto com o Internacional, né? Com os outros times que têm jogos atrasados. Aí seriam 9 pontos, com 52 dá 61. Se o Inter perder para o Grêmio, da 32ª rodada, que é Grenal, e o Flamengo ganhar os seus 3 jogos, o Flamengo ficará 1 ponto à frente do Inter, né? 59, 61, ficará 2 pontos à frente do Inter. Se o Inter ganhar o Grêmio, o Flamengo ficará 1 ponto atrás, o Inter ficará com 62 e o Flamengo com 61, né? E aí, o próximo jogo do Flamengo é o Sport, né? Flamengo Sport, na 33ª, na 34ª, Flamengo e Vasco, os vice-hinos da Gama, que brigam para não cair, né? O Inter enfrentará na 34ª, o Internacional enfrentará o Atlético Paranaense
O São Paulo joga com o Palmeiras, para mim é mais uma derrota São Paulina, acredito que não ganha o Palmeiras, certo? O Flamengo jogará depois com o Bragantino, o Internacional jogará com o Sport. Na 36ª rodada, o Flamengo joga com o Corinthians e o Inter pega o Vasco, que briga para não cair. Na 37ª, o Flamengo pega, se eu não me engano, o Internacional, isso aí. E na última rodada, o Flamengo pega o São Paulo e o Inter pega o Corinthians. Então, são jogos difíceis? São, mas são jogos difíceis para todo mundo. O São Paulo joga com o Flamengo, o São Paulo joga com o Palmeiras, o Flamengo joga hoje com o Palmeiras, o Inter tem o Grenal, tem o Flamengo, tem o Corinthians, tem o Vasco brigando para não cair. Então, se jogar com vontade, pelo menos com a mesma intensidade e vontade que jogou contra o Goiás no jogo passado, debaixo de um temporal, eu acredito que o Flamengo possa sim vencer o Palmeiras, até porque o Palmeiras vai para a decisão, né, com o Santos pela Libertadores, né, e o Flamengo só está disputando o Brasileirão. Então, a obrigação é do Flamengo, pelo elenco que tem, pelo que conquistou no ano passado, pelo que vinha conquistando neste ano. Lembrando a todos que a gente foi campeão carioca, da Recopa e da Supercopa. Fomos eliminados da Copa do Brasil, da Libertadores, precocemente para o Racing. Para mim foi horrível. E sobrou o brasileiro. Pode ganhar? Pode, basta jogar. Porque o Flamengo tem seus confrontos diretos com o pessoal da parte de cima ali. Grêmio, Palmeiras hoje, Internacional, Grêmio, São Paulo. Então, o Flamengo só não enfrenta mais o Atlético Mineiro, né? Então, o Flamengo pode sim, vencendo os seus jogos, vencendo os confrontos diretos, se sagrar campeão. Basta jogar bola, basta jogar pelo menos com a intensidade que jogou contra o Goiás. O time correu, o time marcou os 90 minutos, o time foi incisivo, o time entrou com disposição em campo. Não entrou aquele time boi-maria indo com a bola até a linha de fundo, como enjoamos de ver o seu Felipe Luiz fazer, né? Sabemos o ponto fraco do Palmeiras, que muitos dizem aí que é em cima do Pedro Rocha. Vamos ver. Outra notícia é sobre o Léo Pereira e o Besiktas da Turquia. Vamos ver se o Besiktas fez uma proposta, vamos ver se o Flamengo irá aceitar. Não sei se o Flamengo irá aceitar. Acho que o momento do jogador é terrível, né? Era um jogador promissor, mas que no Flamengo não conseguiu espaço, não conseguiu render. De repente, um empréstimo para o Besiktas e depois uma possível compra seria a melhor solução para o jogador e para o Flamengo. Mas isso a gente tem que aguardar, né? Então, galera, você quer assistir o jogo do Flamengo hoje? Você tem a Flacerra, ali em Cidade Continental, na Avenida Papua, número 6. Se eu não me engano, é no setor Oceania. Vamos olhar direitinho para passar para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Meu amigo Luciano, da Flacerra. Flacerra é... Cadê? Vem. Passar para vocês aqui. Vamos lá. É isso mesmo. Cidade Continental, setor Oceania, Avenida Papua, número 6. O Bar do Alan, lá na sede da Flacerra. Se você quiser, que é da Serra, queira assistir o jogo, será muito bem recebido lá na Flacerra. A Flávio Lavelha, não sei se continua de recesso, se não tiver de recesso, eles se reúnem lá na Rua Monteiro Lobato, 43, no Soteco, em frente ao IFES, próximo ao SEG. Meu amigo Alexandre, o Janjão, galera, gente boa também. Se vocês forem assistir lá em Vila Velha e a Flávio Lavelha estiver aberta, vocês todos serão bem-vindos, com certeza. Ah, mas eu sou de Vitória. Você é de Vitória, você pode assistir lá
junto com a gente lá na Flá Vitória ou junto com a Flá S lá na Atlântica Ville, né? Nosso bandeirão tá lá, um bandeirão igual a esse aqui, lá na lanchonete Passatempo do meu amigo Carlinhos. Muito bom local, uma porçãozinha, um lanche, aquela cervejinha gelada, tá? Estão todos convidados lá para a lanchonete Passatempo. Ah, mas eu não quero assistir lá na Flá Espírito Santo não, tem outro lugar? Tem, a Flá Vitória. Meu amigo Jorge, meu amigo Pedroni, a Flá Vitória fica ali em frente ao Aeroporto Novo, na esquina com a Adalberto Simonadi, em frente ao aeroporto. Chegou no sinal ali em frente ao aeroporto, você vai ver a Flá Vitória, logo depois do posto de gasolina, que também fica na esquina. Beleza? Vamos ver qual será a escalação que o Rogério Ceni nos preparará e o que ele mostrará em campo. Falei algumas opções aí. Acho que ele poderia vir com Arão e Gerson, sim, vamos ver. Só o Rodrigo Caio ali, mas é um risco, de repente o risco desnecessário. Como o Diego veio muito bem, de repente ele faça isso e venha com o Diego e o Gerson. Pode ser. Eu manteria o Hugo, porque o Diego Alves volta de contusão, não sei se está 100%, mas eu manteria o Hugo. E eu não me arriscaria não, colocaria o Natan e jogaria com Arão e Diego Ribas e depois entraria com o Gerson, se necessário for. Valeu? Saudações rubro-negras, fiquem todos com Deus. Até o nosso vídeo pós-jogo, se Deus quiser, com uma vitória do Mengão e o torcedor rubro-negro cada dia ficando mais alegre, depois de tanta vergonha. Um abraço, isso aqui é Flamengo sempre, galera. Vamos que vamos, tamo junto. Fui.